Pronto, acho que vamos começar. Então, bom dia a todos, o meu nome é Nuno Moura, faço parte da NEC. Estamos aqui hoje para uma palestra focada no ramo de energia, na especialização de energias renováveis. Para começar, queria só relembrar a todos que esta sessão está a ser gravada, por isso, quem não quiser que a sua voz seja gravada, que não intervenha, ou que escreva apenas no chat ou na funcionalidade de perguntas e respostas. Agora vou compartilhar a minha tela. Pronto, a sessão de hoje, então, vai ser focada na especialização de energias renováveis, como já tinha referido, e vamos ter o professor José Nuno Fidalgo como orador. A sessão vai passar por dois momentos. Primeiro vamos ter a apresentação do professor e depois daremos algum tempo para as vossas questões que tenham para fazer ao professor. Queria só relembrar que esta semana temos um workshop para vocês realizado pela EFASEC, que acho que toda a gente conhece, em que vocês vão ter a oportunidade de fazer a projeção de um transformador num contexto real, através de um simulador, tendo em conta as exigências de um cliente hipotético. Acho que é uma boa oportunidade para vocês, por isso inscrevam-se e apareçam, porque vai ser muito bom. Queria também fazer referência ao nosso guia. Se vocês vierem ao nosso site, conseguem aceder aqui ao nosso guia com dúvidas sobre o novo plano de estudos, em que tem aqui uma área especificamente sobre o ramo de energia, em que nós aconselhamos aqui algumas cadeiras a pessoas que tenham interesse nas áreas das energias renováveis, que devem seguir no mestrado, que é Energia Eólica e Solar, Gestão de Energia e Técnicas para a Previsão. No nosso entender, são cadeiras que são uma mais-valia para vocês e que devem seguir na área de energias renováveis. Pronto, acho que é tudo. E vou só relembrar mais uma vez que a sessão está a ser gravada, por isso não intervenham se não quiserem que a vossa voz apareça, e vou dar a oportunidade agora ao professor para começar a sua apresentação. Vou interromper agora o compartilhamento. Ok, deixem-me passar por a minha apresentação. Já estão a ver? Sim, estamos, professor. Okay, obrigado. Bom, começo por agradecer o convite, acho que e dar os parabéns por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito louvável e só vejo vantagens em ter fazer este tipo de diálogos tão cedo quanto possível, para que as pessoas possam fazer uma escolha mais informada. Portanto, eu acho que é sempre preferível a simplesmente seguir a manada, que eu acho que é algo que tem vindo a acontecer com alguma frequência, e não é com certeza o que se deve desejar. E eu não digo isto sem qualquer conotação negativa, porque isso aplica-se a todos, não é? Bom, esta palestra é sobre, não é palestra, eu diria uma sessão de esclarecimento, é sobre energias renováveis. E mesmo antes de falar do conceito aqui das energias renováveis e do projeto, que a ideia do grupo foi apresentar um projeto e mostrar como é que as diferentes cadeiras de energias renováveis estariam a contribuir para este projeto. Mas mesmo antes disso eu quero dar alguma motivação. Portanto, e a motivação penso que é clara, e uma das razões principais é que não temos um planeta B, não é? Portanto, temos de estimar este e fazer tudo o que for possível para manter-nos saudáveis com base num ambiente saudável. Eu tenho a apresentação em inglês, peço desculpa por isso, mas como grande parte dos slides eu usei alguma informação já dos próprios projetos, achei que fazia sentido manter a coerência de linguagem. Além disso, acho que toda a gente percebe os fundamentos. De qualquer maneira, se houver alguma questão relativamente à linguagem, podem me interromper. Eu vou falar em português. Aqui vou falar um bocadinho sobre porque é que é importante, porque são importantes as energias renováveis,
Depois apresentarei o projeto CityNES e quais são os objetivos e porque é que eu escolhi este projeto para ilustrar estas questões e portanto, a correlação entre as cadeiras do curso e as tarefas do CityNES. Portanto, eu tenho o sumário aqui organizado em 3 grandes tópicos, mas vocês vão perceber porque eu vou misturar um bocadinho estas coisas, embora, digamos, o foco da apresentação seja a relação entre as cadeiras e as tarefas que foram desenvolvidas neste projeto. Bom, vou então começar a falar um bocadinho das energias renováveis e porque é que eu vejo que sejam importantes atualmente. Portanto, vocês sabem que elas terão um papel fundamental na redução de emissões, portanto faz parte das estratégias globais, portanto a nível mundial, investir nas energias renováveis. E isso está a motivar uma transição energética que tem muitas componentes. Vou só referir que a ideia é que de uns cerca de 20% atualmente tem de se passar para 40% a 50% em 2050 e já muitos estudos e a União Europeia está a pensar subir esses objetivos, torná-los mais exigentes. Portanto, isso acarreta mudanças muito grandes em termos da preparação dos sistemas para poder usar as energias renováveis de uma forma eficiente e, ao mesmo tempo, económica. Pronto, só para ilustrar mais uma vez esta mesma questão. Deixem-me pegar aqui no computador. Ok. Para ilustrar esta questão, vocês podem ver que atualmente a situação é esta, mais ou menos por aqui, 2021, a percentagem de energia eólica, a energia solar está aqui amarelo, e a eólica são estes 2 tons de castanho, onshore e offshore, isto é, em terra e no mar, basicamente, é relativamente pequena e pretende-se que venha a constituir a maior parte. Portanto, estão a ver que o que é que tem que crescer para se conseguir chegar a isso. Pronto, isto é só para dar um aspecto, já nem vou falar dos outros, das vantagens, das emissões, etc., do custo que se pretende que venha a ser baixo, mas isto são os planos ou as expectativas que estão a ser geradas em termos mundiais. Portanto, estão a ver que a transição inclui mudanças muito importantes. Muito bem. Quanto às disciplinas que fazem parte, ou neste momento ainda fazem parte da opção de energias renováveis, depois, como sabem, com a transição para o novo plano, acontece um pouco das pessoas, os estudantes escolhem aquilo que entenderem, portanto, e pode nem acontecer de escolherem 2 destas disciplinas e 2 disciplinas que não têm nada a ver com energias renováveis. Isso pode acontecer e pronto, à partida não será digamos, a opção mais popular, nem a mais aconselhável, mas podem existir, digamos, objetivos muito particulares que assim o aconselham. Portanto, nesse aspecto, vocês, portanto, terão que fazer esse tipo de opções, é que devem estudar antecipadamente o que é que vos interessa mais. Bom, que leque é que nós oferecemos? Portanto, a energia eólica e solar, portanto, como vocês viram naquele gráfico anterior, são as que se esperam que venham a contribuir mais e a crescer mais no futuro próximo. Portanto, aqui fala-se dos conceitos, dos princípios físicos envolvidos, que tipo de tecnologias é que existe, alguma legislação para saber enquadrar as coisas e depois a questão do projeto, se quiserem projetar um sistema destes, que passos é que terão que dar. Do lado direito, portanto, depois técnicas para previsão. Isto aqui, digamos, os primeiros passos são conceitos de regressão, isto é,
como tentar relacionar vários tipos de variáveis, ou seja, como é que num sistema em que eu conheço ou tenho exemplos de entradas e de saídas, como é que eu relaciono e defino uma função que com um erro tão baixo quanto possível para fazer essa ponte. Isto pode parecer uma coisa trivial ou assim básica, mas vocês vão ver aqui na apresentação. O projeto CityNet foi extremamente útil, sobretudo para aplicar em sistemas nos quais nós não estávamos muito habituados. Tem também uma parte depois relacionada com a provisão propriamente dita, que hoje em dia é uma peça essencial para todos os agentes de energia, okay? Previsão de carga, saber como é que a carga vai evoluir, ou como é que tipo de produção eólica se espera para amanhã. Portanto, tudo isso importa em termos de gestão do sistema elétrico e não só, importa também em termos dos investidores, porque, digamos, normalmente quem instala sistemas, hoje em dia com a produção dispersa, eu posso instalar sistemas, eu diria quase por um lado é quase em todo lado, por outro lado, como depois também há restrições também em todo lado, não é? Mas, digamos, não têm que estar centralizados. E quem instala normalmente não são engenheiros, são investidores. Portanto, e os investidores, para fazer isso, eles têm que fazer uma previsão do que é que, de tipo de condições vão ter, de tipo de produções vão ter. Portanto, nesse aspecto, isto também é um ponto essencial. Bom, passando para produção dispersa, é um conceito, digamos, relativamente novo, digamos, não relativamente porque, digamos, se pensarem em termos de antiguidade dos estudos relacionados com sistemas de energia, não é? Isto tem, sei lá, 10, 20 anos, talvez 10 anos, assim mais a sério, em que, digamos, a produção deixa de ser centralizada em grandes hídricas, grandes térmicas, para passar a ser distribuída e também podem ser vários tipos de tecnologias, mas é distribuída e sobretudo com renováveis. Isso levanta vários problemas, por isso é que um dos tópicos é integração e operação da produção dispersa e um conceito importante que são as smart grids. Hoje em dia é o que se chama as redes inteligentes, que permitem, digamos, não só conhecer com detalhe temporal e espacial o que se passa nos vários pontos da rede, mas também comandar a rede, exercer ações de controle e otimizar o funcionamento. Finalmente, a gestão da energia envolve a utilização racional de energia, como é que as tecnologias para que o consumo seja eficiente e as soluções de investimento. Portanto, a gestão de energia, de certa forma, pode ser um chapéu que se aplica a grande parte dos conceitos que dizem respeito a sistemas elétricos de energia. Bom, posto isto, vou agora falar um bocadinho do projeto CityNet e o que é que envolve. Portanto, para já, porque é que eu escolhi este projeto? Eu escolhi porque acho que tem muitas facetas que são importantes, não só nas renováveis, com certeza, tem muitos, vocês vão ver que envolve todas as disciplinas de renováveis, mas também envolve muito mais, não é? Tem muitos conceitos de controlo, muitos conceitos de sistemas, não é? De definição de sistemas, teoria de sistemas, por exemplo. E como é um sistema multi-energia, não é só energia elétrica, tem também calor, gás, sistemas de transporte, tem muitos objetivos, portanto é multi-objetivo no sentido que se pretende otimizar não só a gestão da energia, não é ter um sistema eficiente, ou a gestão da multi-energia, mas também ter custos relativamente baixos, ou mais baixos, tão baixos quanto possível, ter emissões minimizadas. Portanto, isso exige que haja um controle apurado em vários aspectos, e pronto, e um dos aspectos é naturalmente a integração de renováveis, que está sempre presente, como vocês vão ver ao longo da apresentação deste projeto. Pronto, CityNet, o que é que significa? É o acrónimo de City, cidades, indústria
e energia estratégica, ou seja, estratégias de energia para cidades e para grandes complexos industriais. Portanto, o nome completo é esse que está aí, ou seja, o que se pretendeu neste projeto foi construir uma plataforma que permitisse definir estratégias ou encontrar estratégias de energia eficientes e amigas do ambiente, fiáveis e económicas para cidades e grandes complexos industriais. Pronto, o que é que isto envolve? Pronto, eu penso que, aqui tem demasiada informação, eu penso que o mais importante, e é o que define aqui neste ponto, quer dizer, a contribuição principal foi desenvolver a tal plataforma para ajudar as autoridades locais e também os gestores de grandes complexos industriais. Já agora, só por curiosidade, o nosso parceiro industrial neste projeto, e que serviu também de exemplo de aplicação do que foi desenvolvido, foi uma refinaria de petróleo turca, em Tupras, que era uma coisa absolutamente monstruosa em termos de espaço e de capacidade. E, como vocês estão a imaginar, aquilo, a quantidade de variáveis envolvidas naquilo é assombrosa. A certa altura nós tínhamos quase 30 mil variáveis a ter em conta no modelo. Portanto, estão a ver que estes sistemas de grande dimensão exigem, digamos, uma modelação ou modelização computacional e, digamos, vários sistemas de segurança. Para a cidade não é mais simples, pelo contrário, a cidade ainda é maior, ainda tem mais sistemas de energia, portanto ainda é mais complexo. Mas o nosso objetivo é construir uma plataforma que ajudasse estes gestores a ter melhores resultados, basicamente é isso. Bom, o que é que nós temos em termos da cidade? Deixem-me ver se... Ok. Muito bem. Em termos de, nós temos um sistema multi-energético, portanto, eletricidade, calor, gás, transportes, portanto, e temos que gerir isto tudo. Portanto, isso é uma das primeiras características de uma cidade, ok, um sistema multi-energético. E este sistema é distribuído, portanto, temos aqui, muito relacionado com este conceito, a cadeira de produção dispersa e de gestão de energia. Ok, o que é que vamos fazer aqui relativamente a isto? Tivemos de ter modelos para estes diferentes sistemas. É evidente que nós, como engenheiros eletrotécnicos, nós o que é que pensamos? É evidentemente nesta parte aqui, que é a parte elétrica, não é? Nomeadamente a parte de sistemas de energia, com as suas partes de monitorização, eventualmente, controle, etc. Mas existem, obviamente, outros sistemas também muito importantes ligados a uma cidade em geral. Portanto, o que nós temos também de fazer, para além de ter modelos de todos os sistemas, é como é que eles interagem. Isto é, que ligação é que eu tenho, por exemplo, entre eletricidade e calor, ou entre eletricidade e transporte. Pronto, e isto também foi integrado no programa, ou nos programas, que existem vários programas, depois foram interligados precisamente para ter estas ligações. Pronto, e aqui o que é que começa a entrar? Há muitas coisas muitos sistemas em que nós não somos peritos, tínhamos peritos na equipa, tínhamos os nossos colegas austríacos, estavam muito habituados em sistemas de calor, porque na cidade onde eles moravam, eles já faziam planos e gestão de sistemas de calor, distribuição de calor. A distribuição de gás também havia um parceiro, penso que era espanhol, e outro, agora já não me lembro de onde era, italiano talvez, que ligado ao gás. Não tínhamos ninguém ligado aos transportes, okay? Ninguém da equipa era especialista em transportes, mas vocês vão ver à frente que nós no INESC vamos fazer um modelo para gerir isso, pelo menos na parte que nos importava. Bom, também
integração solar e eólica, porque, digamos, tem aqui PV muito nas cidades que estavam a servir de exemplo, que eram duas cidades italianas, Bolonha e Cesena, fazia parte dos planos de ação de energia sustentável de ambas as cidades, aumentar a produção solar dentro da cidade. Pronto. Gestão de recursos energéticos por razões óbvias e produção dispersa também por razões óbvias. Não é? A produção solar é dispersa, por outro lado temos vários pontos de entrada destes vários componentes, portanto gerir isto, ou saber como gerir estes sistemas dispersos é importante. Bom, vou falar um bocadinho da nossa abordagem, isto é, qual foi a metodologia que nós chegamos, mas temos muito genéricos, não é? Como percebe, isto foi um trabalho bastante complexo, portanto acho que não vamos falar aqui em muitos detalhes, mas vocês percebem que, obviamente, parece-me que é óbvio que existem redes dos diversos tipos de sistema e também de sistemas de energia e também da rede de transporte. E o sistema elétrico foi considerado como, digamos, a ponte básica entre os outros. Isto porquê? Porque, por um lado, temos não só a distribuição de energia, mas também os comandos em si, que normalmente são feitos por ou comunicações com fios ou sem fios, mas não deixam de ser algo mais ligado aos sistemas elétricos, embora nem sempre se faça essa ligação, não é? Mas aqui no nosso curso temos uma parte de controle, temos uma parte de telecomunicações e faz tudo parte do chapéu que é a engenharia eletrotécnica, né? Portanto, foi decidido, e eu acho que foi uma boa decisão, que o sistema elétrico seria o centro de tudo. Ok. Agora, alguns exemplos que eu gosto de apresentar relativamente a este projeto e que gosto de apresentar porque não são exemplos que se estudem durante o percurso académico. Nós não estudamos sistemas de transportes, não estudamos como é que esses sistemas de transporte, que tipo de emissões é que têm, etc. Mas nós tivemos que fazer um modelo neste projeto que simulasse isso. E fizemos, portanto, ou seja, basicamente, com as características típicas ou as distribuições de carros, motociclos, de caminhões ou autocarros, com o número de elementos e com as características típicas, conseguimos criar um modelo que nos dá as emissões da cidade. Portanto, isso temos algum histórico. Temos também os dados, isto aparece, se quiserem curiosidade, consultem a classe de emissões Euro 3, 4 e 5, são várias classes, consoante as 3, 4 e 5 diz-se emite mais ou emite menos, e quanto é que emite médio. Portanto, nós conseguimos criar isso porque era importante, porque depois interage com o sistema elétrico. No seguinte sentido, se uma parte dos carros passarem a carros elétricos, o que é que se poupa, o que é que se deixa de emitir? Se uma determinada zona da cidade passar a ser só para peões, o que é que se poupa nessa cidade nessa zona em termos de emissões? Não é? Portanto, isto fez parte dos nossos desafios intercalares e nós conseguimos fazer isto porque temos alguma experiência, nomeadamente em algumas cadeias que são dadas aqui em renováveis. Outro exemplo é o balanço de energia em edifícios. Bom, aqui na faculdade, tipicamente quem tem este papel são o pessoal de mecânica, por causa dos fluidos. Eles dizem que isto aqui é da área deles, porque eles é que percebem de fluidos, portanto, e consideram que o calor e essas coisas todas é tudo fluidos. Os nossos colegas de civil reivindicam também essa área porque eles é que fazem edifícios, portanto eles estão também habituados a fazer isso, e claro, nós também fomos meter o nosso bedelho nesta área e dizemos, nós é que providenciamos a energia para isso e instalamos as coisas, nós também temos aqui o papel. De qualquer maneira, nós fizemos aqui também um modelo que faz este balanço e diz, por exemplo, o que é que se ganha se a casa passar a ter
um nível de isolamento melhor ou se instalar um painel solar. Portanto, esse balanço também entrou na nossa contabilidade aqui nos nossos modelos. O que é que entra aqui? Por um lado, nesta fase aqui dos transportes, metodologias para regressão, isto é, relacionar entradas com saídas, ok? Isto são os nossos X, isto é o nosso Y. Nesta parte, tem por um lado a integração de energia solar e eólica e gestão de recursos energéticos. Portanto, são duas cadeiras que claramente estão relacionadas com este tópico. Agora, eu estive aqui a falar um bocadinho dos modelos que foram implementados aqui no CityNES e qual é a ideia de que estou a gastar tanto tempo com isto? Porque em qualquer caso, reparem, as estratégias de energia têm de permitir, ou os que nós vamos implementar, têm de permitir que se saiba quais são os impactos das diferentes ações. Isto é, se eu altero parte dos carros que passam a veículos elétricos, o que é que se ganha exatamente? Se eu quero diminuir a pegada, as emissões em 40% em 10 anos, que tipo de ações é que eu tenho que fazer? Portanto, e isso exige que se tenham modelos que sejam representativos e que tenham esses outputs. Portanto, não basta dizer que isto custa menos, é preciso dizer se isto emite menos, quanto é que emite, para depois conseguir gerir esses processos, integrar esses processos no software. Bom, isto também tem que estar muito relacionado, estas coisas, com aquilo que se chama planos de ação para a energia sustentável, que foi em Portugal, o nome é esse, foi implementado, ou começado a ser implementado à volta de 2010 em Portugal. Todas as autarquias são obrigadas a ter um plano de ação para a energia sustentável e a nível da Europa também isso foi uma decisão que foi tomada no chamado Pacto dos Autarcas, em que eles combinaram que deviam ter esse tipo de ações para definir o seu contributo para a redução de emissões, né, contribuir para minimizar as alterações climáticas. Bom, isto é uma visão um bocado complexa do sistema, mas basicamente o que eu vou chamar a atenção só para uns grandes blocos. Por um lado aqui é o contexto, ou seja, os modelos, o que é que está lá na cidade, no caso das cidades, ou no caso dos complexos industriais. Depois temos aqui vários tipos de hipóteses e estratégias que entram na nossa decisão, no nosso sistema de decisão. Isto aqui é que é o core do software que foi implementado. E depois isto dá como outputs, custos, portanto, quantos euros se vai gastar neste tipo de coisas, ou o que é que se ganha em termos gerais, efeitos ambientais, emissões, risco, não é? Também é algo que se deve pesar. Eu posso ter uma coisa que fica muito barata, mas tem um risco muito grande, não é? E isto também envolve naturalmente a capacidade de expansão, isto é, a cidade não vai ficar parada, vai evoluir, portanto temos de saber o que é que as novas áreas vão trazer e que impactos é que isso traz. Pronto, a caracterização de todos estes fatores depois leva a que alguém tome uma decisão sobre a estratégia mais adequada. Pronto, o que é que entra aqui? Muitas das coisas, modulação e operação do sistema elétrico de energia. Eu pus aqui a cadeira SEN, mas obviamente depois poderiam entrar muitas outras cadeiras ligadas à ramo de energia, ligadas à operação do sistema de energia. Modulação de sistemas, previsão, portanto técnicas para previsão, integração de energia solar e eólica, obviamente, e toda a estratégia envolve também a integração desse tipo de energias, a gestão de recursos energéticos, a produção dispersa e as redes inteligentes, porque basicamente as redes inteligentes é que vão gerir todo o processo e, neste caso, gerir não só a rede elétrica, mas também as redes de gás, as interações com as outras redes, com os outros sistemas.
Bom, vou só mostrar rapidamente alguns slides da própria aplicação. Mostrar isto aqui é relativo à cidade de Bolonha e mostra os vários pontos em termos de cargas, mas também em termos de geração. Permite depois ver, clicando ver em cada ponto, ver quais são as características particulares, né, com vários tipos de detalhe. Ok? Tem aqui, por exemplo, isto aqui no hipódromo, onde tem uma cogeração, tem as características, as emissões, essas coisas todas. Bom, e agora vou falar também um bocadinho de um ponto que foi uns exemplos de ações de investigação que foram desenvolvidas, e eu falo naturalmente da parte do INES, que foi a equipa que integrei. Uma delas foi sobre o impacto das redes de energia, das smart grid, portanto, as redes inteligentes no sistema. Tem aqui a lista de estudos que foram desenvolvidos, que eu vou passar rapidamente. Aqui, impacto do tipo de carregamento dos veículos elétricos. Isto é, se vamos esperar ter veículos elétricos, como sabemos que são uma carga importante, que tipo de impacto é que isso vai ter e que tipos consoante o tipo de carregamento. Isto é, se for um carregamento nós chamamos de dumb, quer dizer assim, meio tolinho, não é? Se for 100% dumb, obviamente não esperamos grandes resultados, não é? Mas também se aplicarmos a tarifa dupla, que é a tarifa bidiária, como se tem atualmente, não é? Tem duas coisas. A longo prazo também é muito mau, porque significa que as pessoas passam a ligar imediatamente, assim que passa, muda o escalão. Portanto, também a longo prazo não tem bons resultados. Pronto, são exemplos. Vou avançar um bocadinho mais rápido. Isto aqui são alguns resultados no nosso modelo de transportes. Portanto, e está especificado por vários tipos de veículos ligeiros, motociclos e mais pesados, as emissões. Eu confesso que a minha experiência nesta área, na altura eu pensei que estaria errado, que era impossível emitirmos 800.000 toneladas de CO2, mas eles confirmaram que está certo. Os peritos depois mostraram que está certo. Portanto, por ano, nesta cidade de Bolonha, emitem-se 3,42 milhões de toneladas de CO2. É uma coisa absolutamente brutal. E estes modelos depois foram validados com os resultados no novo ano, portanto, estamos bastante seguros, e aliás este tipo de valor é conhecido lá da autarquia. Pronto, e aqui já referi, foi para TPRE, usamos sobretudo conceitos que foram dados em TPRE. Tem aqui também alguns resultados de estudo do solar, o que é que isso pode impactar a longo prazo. Pronto, eu vou avançar aqui um bocadinho para não estar também a falar demasiados detalhes. Vou falar só agora de um outro aspecto, que é a agregação e expansão da rede. E vou falar nisto por causa do seguinte, porque, quer dizer, nós sabemos que quem vai gerir estes sistemas são autarcas, são burocratas, vou chamar assim, que não percebem muito de sistemas de energia nem de outros detalhes técnicos. Portanto, a visão detalhada é relativamente irrelevante para eles. Portanto, nós aqui, a ideia foi ter um processo que permitisse simplificar a análise, mas para isso tínhamos que agregar várias zonas. Portanto, e isso depois foi feito com um modelo que permitia estimar as perdas, estimar os níveis de tensão em cada uma dessas zonas simplificadas, e a razão para usar as perdas e as tensões foi porque as perdas estão ligadas à ineficiência e os níveis de tensão estão ligados à qualidade de serviço, portanto, que era algo que os autarcas queriam garantir. Okay? Pronto, basicamente, não sei se conseguem ver, está relativamente fino, mas cada um destes blocos depois foi agregado simplesmente num ponto no nosso sistema. Eu agora vou passar esta fase. Portanto, isto permitiu de reduzir a complexidade e o que significa ter um modelo mais simples, permitia, digamos, outro tipo de leitura, também mais simples, para quem não fosse perito. Por outro lado, como isto é dedicado a planeamento de longo prazo, que tem com certeza incertezas,
não vale a pena estar com detalhes. Se conseguimos ter um modelo razoavelmente aproximado, estaremos bem para os objetivos que se pretendem. Pronto, vou passar esta parte, também envolveu avaliação de custos. Deixem-me só falar um bocadinho da parte relativa ao plano de ação estratégica. O plano de ação para a energias sustentáveis, é assim que se diz em português. E esse plano normalmente tem estas fases. Portanto, isto está definido no Pacto dos Autarcas, em inglês Covenant of Mayors, e que diz que eles têm que fazer um plano, e depois têm que o implementar, e depois têm que monitorizar. Ok? Pronto, esta parte, isto significa que mesmo nesta tarefa, muitas destas disciplinas ligadas a sistemas renováveis, não é? Energias renováveis, são aplicáveis. Evidente, também existem outros, nomeadamente economia e gestão, não é, para análise de custos, e depois, de certa forma, marketing, que não faz parte do nosso curso. Porquê é que isto é importante? Porque eu estou a referir isto por uma razão muito simples, porque a certa altura estamos a falar com algumas pessoas da autarquia de Bolonha, portanto os representantes da cidade, e isto é assim, enquanto falamos com o pessoal técnico e com as pessoas realmente ligadas às renováveis, as coisas andaram muito bem. Quando passamos para um nível superior e chegamos aos órgãos de decisão, os órgãos de decisão, nomeadamente os políticos, não pensam se isto vai ser mais económico, vai ser bom para o ambiente, eles pensam nos votos, não é assim, o que é que eu consigo ganhar, como é que vocês conseguem que a minha imagem saia melhor nisto? E então, a certa altura, nós tivemos a ideia de dizer assim, não, vocês depois podem, com este sistema, o nosso sistema, podem não só projetar um plano melhor, mas também podem verificar o que é que estão a ganhar pelo facto de terem optado por essa estratégia. E então, podia ser uma das vantagens, é depois anunciar no site, porque depois isto tinha um site para os cidadãos irem acompanhando o plano e as medidas, eles podiam depois pôr coisas deste género. A cidade conseguiu poupar não sei quanto em emissões no último ano. É evidente que isto fica muito bem na fotografia e foi com coisas destas que nós conseguimos convencer a parte mais política, chamemos assim. Pronto, já agora, em termos de disseminação, este projeto depois foi propagado na rede Power Globe, que é uma rede ligada ao pessoal da energia, também da parte da Huawei, da Smart City Solutions, também se mostrou muito interessada, porque eles têm soluções para a gestão de Smart Cities, normalmente não inclui a parte de energia, mais a parte de comunicações e serviços, ficaram interessados. Esta aliança, portanto, a European Energy Research Alliance também ficou com os nossos contactos e também com o nosso projeto para servir como farol para outros projetos. Na altura eu dei uma entrevista a uma rádio, porque isto, entretanto, foi propagado para as agências de energia portuguesas que se mostraram muito interessadas. Estão aqui só algumas agências com quem nós tivemos contactos diretos e que pediram depois novos esclarecimentos, e eles estavam sobretudo interessados no processo de monitorização e reporting, porque é evidente, a maior parte destes não tem peritos nas autarquias, portanto o que eles fazem é tomar medidas que parecem razoáveis e que toda a gente faz o mesmo, não é? Ou seja, numa cidade disserem, olha, instalem mais, a partir de agora todos os prédios têm que incluir painéis solares e um nível de isolamento de qualidade X. É evidente que isso vai resultar, mas quanto é que vai resultar? Não conseguem dizer. Portanto, isso é uma das coisas que a ferramenta podia ser útil. Bom, depois também os passos seguintes, depois destes contactos, foram a definição de um workshop para demonstração e a coleção de dados, porque muitos destes casos não têm dados, ok? Bom, eu vou terminar esta apresentação com uma mensagem que eu considero importante e
daria por terminada esta minha apresentação. Estou à vossa disposição para tentar responder às questões que queiram colocar. Obrigado, professor. Só queria dizer que agora, quem quiser intervir, mesmo usando a voz, pode, porque já tem autorização para ligar o áudio. Entretanto, já tenho aqui algumas questões. Sim, eu estou a ver agora. Pronto. Sim. Isto aqui, a primeira pergunta se é possível realizar uma tese de mestrado incidindo nas Smart Grids. Claro que sim, já há várias teses de mestrado incidindo nas Smart Grids. Claro que, digamos, as facetas são tão grandes que vai haver lugar para dezenas e dezenas de teses de mestrado, que é um conceito absolutamente abrangente. Agora, isso eventualmente podem, digamos, os títulos da tese não indiciar que se trata de um tema em Smart Grids, ok? Portanto, agora, o que se passa é o seguinte: o conceito de Smart Grids agora é basicamente transversal a muitas das coisas que se fazem em sistemas de energia. Mesmo assim, digamos, pode ser uma dissertação muito virada para os conceitos básicos das Smart Grids, que eu penso que era isso que se referia, e nesse caso, se estiverem particularmente interessados nisso, eu penso que o melhor é contatar um dos docentes ligados a essa área e pedir uma proposta de tema nesse coisa. Isso costuma funcionar muito bem, além de que mostra, digamos, ajuda também a definir ideias. Portanto, eu aconselho que, se alguém quiser desenvolver um tema particular, que faça essa proposta a um ou duas pessoas com quem acha que se vai dar bem, e pronto, e as coisas avançam naturalmente. Pelo menos comigo tem corrido bastante bem. Tese de mestrado nesta área. Ora bem, tese de mestrado, mas eu não sei se a área é renováveis, porque assim, na área de renováveis existem coisas diretamente ligadas à integração de renováveis. Okay? Por exemplo, uma das coisas é se vai instalar um grande parque eólico. Um grande parque eólico não se pode primeiro instalar em qualquer sítio, mesmo que seja autorizado pela autarquia, mesmo que seja uma zona em que tenha todas as avaliações ambientais, técnicas, não sei quando, técnicas não, eu ia falar de técnicas, mesmo que tenha avaliação ambiental e autorização local, tem que se ver se o impacto se o impacto que tem se é aceitável pela rede, isto é, não posso dizer, vou instalar ali um parque de 2 gigawatts. Isso depende, porque aquela zona pode não aceitar, imagina, nem sequer metade metade, um décimo dessa potência, que é como é, percebem? Portanto, há que fazer estudos para ver se isso é possível. Há teses nesse sentido, que a ideia é a integração, mas depois podem ver, por exemplo, relativamente às renováveis, há muitas teses que têm a ver com previsão. Eu, neste semestre, estou a orientar 2 relacionadas com previsão. Vocês, se procurarem no site da universidade, vão encontrar muitas teses relacionadas com isso. E eu acho que até pode ser uma boa fonte de inspiração. Isto é, consultem as teses, podem ver para os renováveis, procurar por keywords renováveis, etc. Vocês vão ver que lá coisas que são interessantes. Integrar um projeto CityNesh. Ora bem, assim, o projeto CityNesh, a integração, tinha uma equipa, não é? Na altura, ele terminou já em 2015, acho eu. Mas quando foi desenvolvido, é evidente que estava desenvolvido e tinha profissionais, ou seja, os estudantes não participavam lá diretamente. Mas posso dizer que já tive aí umas 4 teses inspiradas no CityNesh. Uma delas foi precisamente o impacto das alterações climáticas. Portanto, no CityNesh não falámos disso diretamente. Isso aí não se via diretamente qual era o impacto das alterações climáticas, embora fosse uma ferramenta para também contribuir para minimizar as alterações climáticas, não é? Tive uma nesse sentido. Já houve outras que tiveram a ver com a expansão da rede e as melhores estratégias para isso. Portanto, normalmente os nossos projetos reais servem de inspiração para
propor dissertações. Normalmente, os estágios, digamos, podemos aceitar, orientar estudantes para colaborar em determinados projetos, normalmente de forma oficiosa, isto é, se o pessoal gostar de uma determinada área, fala connosco e nós tentamos, já dentro do que estiver a decorrer, há espaço para isso. Eu, neste momento, vou dizer que tenho um francês e um brasileiro que estão integrados em projetos porque pediram para fazer coisas com o INESC, com o movimento do INESC. Temos todo o prazer em aceitar estas orientações. Muito bem. Relativamente à exploração do hidrogênio, eu não tenho uma opinião muito fundamentada. Quer dizer, não conheço muito bem todos os detalhes relativamente a isso. Eu sei que hoje em dia todas as opiniões são encaradas da mesma forma, mas eu não gosto de dar opiniões sobre coisas que não conheço muito bem. O que é que eu acho em termos, dito isto? Eu penso que é uma alternativa ou mais uma fonte que é de explorar. Não vejo razão nenhuma para pôr essa alternativa de lado. Portanto, eu sei que há muito ruído, sobretudo a nível político, e acho que tem muito a ver com isso, não é? Eu acho que muitos grupos políticos estão contra porque foram os da bancada ao lado que propuseram, mas não vejo razão de base para não explorar essa via. Posso dizer também que estou envolvido num projeto com a Portgás, o INESC, não é? E a ideia é que a produção de hidrogênio possa vir a ser feita localmente, integrada na rede localmente. Portanto, tal como hoje em dia existe a produção dispersa nas redes elétricas, não é? E nós podemos ter uns painéis solares e injetar na rede, no futuro isso pode vir a acontecer também com o hidrogênio, ok? Em que empresas? Ora bem, eu tinha uma lista na apresentação do ramo de energia, eu tinha uma lista de empresas onde se podia integrar a maior parte de empresas para os alunos de energia de uma forma geral e para os alunos de renováveis em particular. Mas posso dizer que facilmente tem oportunidades nas distribuidoras, redes, que era a antiga EDP Distribuição, na REN, nas empresas ligadas aos serviços, como a SmartWatt e todas as empresas, todos os comercializadores de energia, todas as empresas chamadas ESCO, que é de energias sustentáveis e, portanto, que se dedicam a aumentar a eficiência, fazem auditoria energética, pronto, basicamente. Portanto, dizem que medidas é que devem ser tomadas nas diferentes empresas para torná-las mais eficientes. Sistemas de regulação, não me lembro agora assim dos muitos nomes de empresas, mas há dezenas e dezenas de oportunidades em tipos de empresas há centenas, ok? Centenas ligadas às renováveis, muitas vezes também estou a falar só de empresas ligadas ao setor energético, porque pode haver empresas que pretendem pessoal de renováveis para complementar equipas, por exemplo, de planeamento, de auditoria, esse tipo de coisas. Ok. Penso que no momento não há mais perguntas. Ok. Vamos só dar mais algum tempo a ver se alguém se faz mais alguma pergunta. Se não surgirem perguntas, acho que vamos encerrar a sessão. Muito bem. Queria só relembrar toda a gente que está aqui presente que vai haver na sexta-feira um workshop com a EFASEC
E acho que é uma boa oportunidade para vocês, por isso não tenham medo de participar, participem, por favor. Acho que vai ser uma mais-valia para vocês. E Já agora, desculpa, já agora a força, EFASEC professor. também é uma das alternativas. A EFASEC tinha um grupo que era eles chamavam sistemas de eletrónica, curiosamente, mas eram os que estavam ligados a sistemas de energia. E, portanto, eles também se viraram para isso e também fazem auditoria. Assim como, curiosamente, a SONAI, nomeadamente nos continentes e em todas essas coisas, eles têm implementado muitas ações, são particularmente ativos nisso, proativos, e têm equipas também de renováveis elementos de renováveis nas equipas que fazem esse tipo de auditorias. Surgiu outra pergunta agora. Ok, sim. Ok. A questão é a seguinte. As equipas que neste projeto, eu por acaso não apresentei os diferentes parceiros, mas eram cerca de uma dúzia de parceiros. Tínhamos pessoas que eram especialistas em otimização, portanto eram matemáticos. Isto porquê? Porque depois na parte da otimização da estratégia não se chama assim complexo, tínhamos de ter alguém que fosse perito nessa particularidade, tínhamos pessoal que era da zona do calor, tínhamos pessoal que eram programadores e especialistas em software, que eram os da Artelis, que eram os que geriam o processo, ou seja, a equipa era muito multidisciplinar. E eu diria que num projeto desta envergadura, ninguém deve pensar que deve adquirir todas as competências para fazer isso sozinho, é uma loucura total. Portanto, isto aqui é tipicamente, ou este tipo de projetos são tipicamente para equipas multidisciplinares, com diferentes tipos de competências, e no caso de não haver competências, temos de ver se precisamos de encontrar essas competências no exterior ou se podemos criá-las nós. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei dos transportes, nós não tínhamos ninguém na equipa que fosse especialista em transportes, mas para o que nos interessava no projeto, nós fomos capazes, sem grande dificuldade até, não foi das partes mais complicadas, mas fomos capazes de implementar um modelo para transportes e integrá-lo na plataforma. Aliás, na altura, quem estava a trabalhar nessa parte acho que era Tiago Moraes, era Tiago, mas ele foi quem implementou também uma coisa no Excel em que basicamente o pessoal mexia nos inputs e depois via o que é que acontecia aos outputs, que era sobretudo as emissões, os vários tipos de emissões. Portanto, eles ficaram muito satisfeitos por também ter uma pequena ferramenta, para além do que estava no programa, para fazer isso. Ou seja, não é uma competência particular, não é? Porque, de facto, a competência base foi adquirida nas cadeiras de TPRE para análises de sistemas e regressão, mas, digamos, foi um pequeno add-on que nós conseguimos fazer nessa área que não era a nossa. Obrigado, professor. Acho que, portanto, não há mais questões. Queria agradecer ao professor mais uma vez por estar presente e a toda a gente que esteve aqui.